Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, método de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema do vídeo de hoje é para falar sobre hematologia, principalmente sobre as doenças que estão relacionadas à cavidade oral, que estão relacionadas com hematologia, né? Que inclusive é a minha especialidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar os sininhos para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos. Deixe já o seu like aqui no vídeo para que vocês continuem aí recebendo os meus próximos vídeos e compartilhe aí com a galera para que a galera da Odonto ou dos outros cursos consigam aí ter um melhor entendimento sobre hematologia. Então, as nossas células sanguíneas, elas são produzidas na medula óssea, especificamente num tecido conjuntivo chamado de tecido hematológico, né? Esse tecido conjuntivo, ele tem a capacidade de produzir ali células sanguíneas, plaquetas e leucócitos, né, que são as células brancas, as células capazes de fazer a defesa do nosso organismo. Só que é, desde o desenvolvimento embriológico que a gente vem desenvolvendo ali hemácias, né? Existem pelo menos 3 fases para o desenvolvimento das hemácias durante o processamento gestacional. A gente vai ter a primeira fase, que é a mesoblástica, onde o saco vitelínico ele está produzindo ali hemácias a partir do 19º dia de vida, vida intrauterina. Depois, ali, a partir do 6º mês, a gente tem a fase hepática, onde o fígado ele tomou uma postura um pouco mais predominante na produtividade dessas hemácias fetais. E, por último, ali entre o 6º mês ao 8º mês de gestação, a gente se adentra à fase medular, que essa fase medular é onde a medula óssea, que está imersa, as estruturas ósseas, elas vão produzir tecido sanguíneo, né? E lá na medula óssea, a gente vai ter a presença de células tronco. Essas células tronco vão fazer com que haja um desenvolvimento de linhagens de células. A gente vai ter uma linhagem de células do tipo mieloide e uma linhagem de células do tipo linfóide. As linhagens do tipo mieloide vão originar neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos. A linhagem linfóide vai dar origem aos linfócitos. E existem linfócitos do tipo T, B, CD4, CD8 e assim sucessivamente. Então, aqui eu posso trazer para vocês que essas células, elas são justamente produzidas na medula óssea, e aí, em decorrência de algum processo patológico, como uma lesão na medula óssea, uma falta de aspectos nutricionais como ferro, vitamina B12, pode ocasionar no paciente alguns tipos de anemia ou distúrbios hematológicos que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, por exemplo, as hemácias. As hemácias, elas conseguem ficar circundando ali na corrente sanguínea por 120 dias, né? Já os granulócitos, que são correspondentes aos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, eles podem ficar circundando ali entre 6 a 8 horas. Isso significa dizer o quê? Que a partir de 8 horas existe uma nova linhagem a ser produzida. Já as plaquetas, elas estão sendo ali desenvolvidas e circulando ali na corrente sanguínea entre 7 a 10 dias, né? Elas ficam circulando, depois uma nova linhagem, depois de 10 dias, vai ser produzida. Então, o sangue é um elemento fluido, né? É um tecido conjuntivo fluido, que tem como capacidade fazer com que haja o perpetuamento, né? Dos hormônios, dos nutrientes, do ferro, do oxigênio, para fazer com que haja toda a integridade dos nossos tecidos, né? Os aspectos vitais do nosso organismo. Então, aqui a gente pode ver que o diagnóstico de doenças hematológicas vai depender do histórico clínico do paciente, do histórico clínico hematológico, do histórico clínico familiar.
além dos sinais e sintomas gerais associados, né? Então, a gente pode fazer testes de fragilidade capilar, né, dos capilares, dos vasos sanguíneos. A gente pode fazer testes de coagulação. A gente pode fazer testes de tempo de sangramento para avaliar o quadro clínico do paciente, antes, inclusive, de fazer qualquer procedimento cirúrgico, seja para remoção de um elemento dentário ou para cirurgias mais complexas. Então, diante disso, a gente pode ver que as anormalidades hematológicas podem ser acometidas por lesões na medula óssea, principalmente nas células tronco, onde elas vão ter uma certa dificuldade nos seus processos de diferenciação e divisões celulares. Ou está faltando nutrientes, como vitaminas também, né? Vitamina B12, ferro e etc. Então, aqui a gente pode observar que quando o paciente, a nível hematológico, ele tem anemia, é a baixa de concentração de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está imersa à hemácia. Agora, se o paciente ele tem polissectemia, é o aumento súbito de hemácias, está produzindo hemácias demais, e geralmente vai estar associado a um paciente que está sendo contaminado por chumbo, por mercúrio, por dióxido de carbono, e aí ele está produzindo hemácias demais. Isso vai ocasionar um problema como esplenomegalia, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é o aumento súbito da hemácia e, consequentemente, aumento do baço. A gente também vai ter, com referência aos leucócitos, a gente pode desenvolver uma leucemia, que é onde uma célula imunológica ela fica maligna lá na medula óssea. Ela começa a se desenvolver e se infiltra ali na corrente sanguínea e ela começa a desenvolver os seus sinais e sintomas associados à sua patogênese. Também nós temos ali as patologias relacionadas às plaquetas, que nós podemos chamar de trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas ali acontecendo, né? E se o paciente ele tem a diminuição de plaquetas, o que isso vai acontecer? Problemas na coagulação, ele vai se ferir e, consequentemente, aquele ferimento ele vai ter uma certa dificuldade no processo de cicatrização. E aí, atrelado a isso, a gente também pode ter uma hemofilia, que já é um problema genético ligado ao cromossomo X, de um fator recessivo, né? Onde esse paciente hemofílico ele tem uma certa dificuldade de coagulação sanguínea, que não tem a ver com as plaquetas. Ele produz plaquetas normalmente, só que as plaquetas elas não grudam para formar o fibrogênio, né? E formar aquela casquinha de ferida que a gente conhece normalmente. Então, quando a gente fala sobre anemia, a gente está falando sobre uma redução na concentração de hemoglobina, que geralmente a anemia ela vai vir associada também à diminuição das hemácias. E aí o paciente ele vai começar a desenvolver sinais e sintomas associados a uma palidez, a uma tontura, a uma o olho, né, a esclera do olho ficar mais amarelado, né, até mesmo algumas dificuldades na concentração, falta de oxigênio nos tecidos e etc. Então, a gente pode observar que quando o paciente está hospitalizado, a gente pode fazer um exame chamado de gasometria arterial. O que seria uma gasometria arterial? Seria basicamente você coletar uma certa quantidade de sangue do paciente para conseguir determinar quanto de oxigênio essas hemácias estão conseguindo carregar. Se elas estiverem carreando uma baixa concentração de oxigênio, consequentemente, a nível hospitalar, você pode induzir com que o paciente ele tenha ali um tratamento com máscara para ele receber oxigênio extra, para que ele consiga ali ter a oxigenação dos seus tecidos e células e, consequentemente, ele entre numa homeostasia corpórea, ou seja, um equilíbrio fisiológico, né? E aí, diante disso, a gente começa a se adentrar às anemias.
Mas as anemias eu vou começar a falar nos próximos vídeos correspondentes a essa playlist falando sobre sangue, sobre as patologias relacionadas ao sangue. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Forte abraço e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. E até o próximo vídeo.